Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar um pouquinho sobre cybercrimes. A ideia aqui é apresentar quais são esses principais crimes e como eles ocorrem, ao invés de fato a gente aprender a combatê-los, né? O foco aqui hoje vai ser simplesmente em listar quais são esses principais crimes que envolvem o computador. De fato, é possível na literatura achar distinção entre dois termos, né? Cybercrimes e crimes de computador, né? Cybercrimes costumam estar mais ligados ao uso de internet ou da rede, né, de alguma forma para cometer o crime, e crimes de computador envolvem todos os crimes que têm o uso do computador, né, ou que o crime foi cometido com o computador ou o crime em que o computador é o alvo do crime. Dentro, né, dos crimes de computador, a gente costuma distinguir em três categorias, né? A primeira é correspondente àqueles crimes que usam o computador como instrumento para se cometer o crime. A segunda categoria é que tem o computador como alvo do crime, né? O criminoso tenta aí obter o computador, obter dados que estão no computador, né? Invadir um computador. E a terceira categoria é que tem o computador como repositório de evidências, né? Existe algum conteúdo salvo, um histórico de informações no computador ou outro dispositivo eletrônico que tem, né, as evidências de um crime e a polícia vai poder utilizar isso aí durante a investigação. Aqui eu peguei algumas fontes, né, nesse caso de um tribunal de justiça, depois tem uma fonte também da Polícia Civil, que listam quais são os principais crimes que ocorrem aí usando a internet, usando o computador. Então, nessa lista aqui, extraída do site de um tribunal de justiça, o primeiro crime foi o furto de identidade, né, que é alguém se passando por outra pessoa para tentar obter vantagens ilícitas. Um dos mais comuns é a pessoa fingir ser você pelo WhatsApp ou por outro aplicativo de troca de mensagens e pedir um dinheiro emprestado. Antecipação de recursos, né, que o golpista ele induz a vítima a fornecer informações confidenciais ou a realizar algum pagamento para depois obter uma vantagem. Por exemplo, o governo faz algum programa de ajuda às pessoas e daí um golpista finge estar trabalhando para o governo, fala que a pessoa tem direito àquele programa, eventualmente a pessoa realmente tem, mas o golpista pega as informações dessa pessoa ou para receber o dinheiro no lugar dessa pessoa, ou para usar essas informações para se passar por ela ou para cometer algum outro crime usando os dados pessoais. Tem os golpes de comércio eletrônico, tem duas categorias principais. Aqui a gente vai falar no fato daqueles golpes que, de fato, aquela loja eletrônica está abusando da confiança do usuário, né, até por ser um negócio online, né, uma coisa não presencial, e daí, por causa disso, ela, por exemplo, a loja já está falindo, ela sabe disso, mas ela continua vendendo produtos que ela não tem, e depois o usuário vai pagando e depois, eventualmente, ela não entrega. Tem outros golpes relacionados que a gente vai falar já já. Tem o phishing, que o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros do usuário usando técnicas de engenharia social, por exemplo, mandando mensagem no seu celular ou ligando para você dizendo que é da operadora do seu cartão de crédito, e nesse exemplo é comum o golpista fingir que sabe que seu cartão que alguém está tentando clonar seu cartão e ele está tentando te ajudar para que isso não aconteça, e na verdade ele está coletando informações suas para daí ele tentar tirar alguma vantagem. Ou mesmo, né, ele passa um link para você clicar e daí eventualmente é instalado aí algum software malicioso no seu celular ou no seu computador. Tem o farming, que é o golpe que envolve redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, e daí, né, pode ser sites falsos de lojas de comércio eletrônico, né, que são sites quase idênticos aos reais, mas, por exemplo, com uma diferença na URL, né, no link ali do site, e daí geralmente isso é feito ou para um site de uma loja ou para um site do banco. No caso de ser um site de banco, né, de internet banking, tipicamente o golpista ele tenta obter seu usuário e senha. Se for o site de uma loja, muitas vezes ele tenta obter ou o número do seu cartão, né, ele tenta realizar uma venda ali e daí ele tenta pegar esses dados, ou para obter, como citado, o número do seu cartão para dar outros golpes, ou de fato ele tenta realizar uma venda, que pode ser, né, por cartão, Pix, etc. E, obviamente, é um site enganoso, aí, um site falso, então ele vai pegar esse dinheiro e nunca vai te entregar produto nenhum. E, além disso, né, mesmo sendo nessas duas situações, e inclusive em outras, pode ser, na verdade, que você seja redirecionado para um site para passar informações pessoais e ele vai usar essas informações, né, informações de cadastro, por exemplo, para tentar aplicar outro golpe.
Tem também o boato, que tem muito a ver com o que a gente viu na aula de identificação de notícias falsas, né? Que alguém tenta mandar uma mensagem tipicamente falsa e alarmante, que parece ser uma mensagem verdadeira, né, enviada de uma fonte oficial, e daí com diferentes objetivos, né? Pode ser uma mensagem que finja ser do governo e que justamente passe um link para você clicar e daí nesse link vai ser instalado um programa malicioso aí no seu celular ou no seu computador. Pode ser que a ideia seja tentar fazer você preencher também um cadastro para roubar informações pessoais, ou simplesmente é a divulgação de notícias falsas. A ideia é que você repasse essa notícia para bastante gente, que pode ser uma notícia para difamar um candidato, difamar um partido e assim por diante. Alguns exemplos, né, de como que os golpistas tentam chegar nas pessoas, aqui também pegando uma outra fonte de dados, né, uma das principais ofertas aí de golpe acontecem, né, com ofertas de assinaturas grátis, né? Os golpes tentam te oferecer assinaturas grátis, daí a pessoa clica lá e daí tem alguns golpes potenciais, né? Ao clicar lá, pode ser que seja exigido a realização de um cadastro, e daí a pessoa vai usar esses seus dados pessoais para dar um outro golpe. Pode ser que, mesmo estando oferecendo uma assinatura grátis de alguma coisa, peça um número de cartão de crédito, e daí pode ser que o golpe seja esse, né? Ele quer pegar o número do seu cartão de crédito para fazer operações fraudulentas. Ou pode ser também, né, que dentro, né, dessa oferta exista você clique num link malicioso que leve à infecção aí do seu celular ou do seu computador para aplicação de um outro golpe. Vagas de emprego, né, ocorrem de maneira muito parecida com o item anterior, né? Tem oferta de vagas de emprego, a pessoa vai lá, se cadastra e pode ter esses dados usados para algum tipo de golpe, ou pode ser que tenha a cobrança de uma taxa, e daí, na verdade, a ideia do golpista simplesmente era obter o valor dessa taxa sem, obviamente, existir nenhuma vaga de emprego disponível. Tem as promoções de lojas conhecidas, né, que a gente já comentou, né, de ter esses sites clonados, né, que fingem ter uma oferta muito boa, você clica lá e eles tentam te roubar de alguma forma, aplicar um golpe de alguma forma. Uma outra estratégia, um outro tipo de golpe bastante específico das redes sociais, né, são as ofertas de aumento do número de visitantes da sua página, né, ou do número de engajamento, de aumentar o número de vezes que a sua página vai aparecer em consultas dos buscadores na internet, assim por diante, né? Tem várias empresas que oferecem esses serviços, algumas são legítimas e outras não. E muitas vezes essas que não são legítimas, elas podem dar o golpe de duas formas. Uma é exigindo um pagamento e não fazendo nada para, de fato, aumentar, né, o número de visitantes da sua página. E outra é pedindo o seu usuário e senha para poder, né, fazer adaptações na sua conta ali da sua página, que pode ser de uma rede social, por exemplo. E, na verdade, eles pegam essas informações para dar algum outro tipo de golpe, né, com base aí na sua marca ou na sua pessoa. Segundo o Laboratório de Segurança Digital, no ano de 2018, né, foi a última vez que eu encontrei esse relatório, é o relatório mais atual que eu encontrei, mais de 90% dos golpes virtuais aqui no Brasil ocorriam ou via Facebook, ou via Instagram, ou via WhatsApp. E aqui, pegando, né, uma outra fonte da Polícia Civil, os principais delitos praticados por meio eletrônico que eles identificaram foram a clonagem de WhatsApp, né, e aí envolve, né, de fato, a pessoa clonava usando, por exemplo, engenharia social, né, alguém entra em contato contigo, fala para você clicar num link que vai gerar um código, e para você passar o código para essa pessoa é o código de ativação, por exemplo, do seu WhatsApp, né? Então, enfim, a pessoa de fato clona o seu WhatsApp, e tem também aqueles outros golpes, né, das pessoas fingindo ser você, mesmo não tendo efetivamente clonado, não de fato tendo o seu número do WhatsApp, mas criando uma conta de WhatsApp que parece com a sua e fingindo ser você. Tem o golpe do boleto falso, né, que já existia antigamente de forma impressa, né, eram enviados boletos para as casas das pessoas geralmente eram ligados à conta de eletricidade ou de água, as contas mais comuns, e eventualmente a pessoa pagava aí sem perceber que aquele boleto era falso. Hoje em dia isso é feito de forma eletrônica também.
Tem as fraudes bancárias, de diferentes formas, pedindo suas informações bancárias e justamente, né, clonando seu cartão, enfim. Temos também os sites de comércio eletrônico fraudulentos, que a gente já comentou. O golpe do falso leilão ou falso empréstimo, né, que é aquele golpe que, né, você recebe a propaganda de que está tendo um leilão, daí você vai lá, concorre a algum dado item, aparentemente você ganhou, né, você conseguiu comprar aquele item, você faz o pagamento e nunca recebe o item, né, o site é todo construído para nunca entregar nada para ninguém. Ou também tem, né, o golpe do falso empréstimo, que é cobrado que pode acontecer tipicamente de duas formas: ou é cobrado uma taxa, e daí você paga a taxa e nunca recebe o empréstimo, ou a ideia deles é realmente pegar seus dados, então você tem que preencher, né, um cadastro, e daí eles usam seus dados para cometer algum outro golpe. Tem os crimes contra a honra, que envolve também, né, a divulgação de fake news, mas tem aí todo tipo, né, de publicação de conteúdo difamatório, né, você caluniar alguém, difamar alguém. Tem o sequestro de dados, que tipicamente é aplicado em empresas, né? Por exemplo, criptografando os dados da empresa e pedindo, né, uma transferência financeira para você entregar a chave que descriptografa os dados. Mas também, né, tem roubo de conta de e-mail, de rede social, que pede também dinheiro para você receber de volta a sua conta. Tem o golpe do amor, também conhecido como golpe Dom Juan ou golpe sentimental, que é aquela pessoa que finge estar começando um relacionamento com a outra, né, um relacionamento sentimental, e daí diz que está passando por um problema financeiro e pede um dinheiro, e né, toda a história é mentira só para a pessoa de fato roubar esse dinheiro, ou diz que comprou algo para você, só está faltando o dinheiro da taxa de entrega, e daí ele pede esse dinheiro. Enfim, de alguma forma ele tenta manipular e tenta fingir, né, ter um relacionamento, está, por exemplo, namorando a pessoa para obter essa vantagem financeira. Tem a sextorção, que geralmente é aquela extorsão que justamente envolve, né, ter tido algum tipo de relacionamento online, também falso, né, por um lado, por uma das pessoas, mas justamente construído para gerar dados que vão ser usados numa extorsão, que pode ser a troca de mensagens ou pode ser, inclusive, né, o uso de imagens ou vídeos íntimos que foram divulgados. E tem os golpes envolvendo o Pix, que daí tem vários tipos de golpes envolvendo o Pix, né? Desde de sequestro de pessoas e que, né, daí os bandidos obrigam a pessoa a fazer transferências por Pix. Tem golpes que alguns sites fraudulentos, né? Você parece que está comprando corretamente um item e daí você paga e nunca recebe, ou inclusive você, né, o QR Code, por exemplo, do Pix, na tela está apresentando um valor, né, ligado ao QR Code, por exemplo, R$20, e quando você passa o leitor, esse valor está em R$200, né, está com um valor todo diferente, e se a pessoa estiver desatenta, ela acaba pagando mais, né? Então tem vários tipos de golpes envolvendo o Pix, inclusive cobranças, né, pedindo, assim como o boleto falso, tem, né, envio de cobranças falsas que podem ser pagas por Pix também. Então, aqui são as referências que foram usadas. Lembrando que o objetivo aqui era só listar aí esses diversos cybercrimes e crimes de computador que ocorrem hoje em dia, muitos utilizando aí das redes sociais. Muito obrigado por terem assistido essa aula.